Bom dia a todos, feliz sábado, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Vamos juntos para mais aqui uma meditação aqui da Bíblia. Eu espero que você esteja bem. Acaso você não esteja bem, vamos pedir direção para Deus. Essa mensagem é para mim, essa mensagem é para você que passa dias de lutas, dias de aflição, dias de angústias. Talvez você não consiga enxergar, né, um palmo da sua vista de tanta tristeza, tanta ansiedade, tanta coisa ruim que nos acontece. Essa mensagem vai trazer luz e vai trazer esperança para você. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. E o título que eu daria para essa mensagem também seria a igreja canibal. Será que existe uma igreja canibal ainda, Ricardo? Existe. Será que existiu no passado? Existiu e existe no presente. Mas eu vou explicar para você direitinho que tipo de canibalismo é esse que eu quero tratar com você agora, nessa manhã. Antes de abrir a palavra de Deus, vamos fazer uma oração. 1 Coríntios capítulo 10. Eu vou trazer algumas coisas. Eu quero que você pense junto comigo depois da oração em algumas coisas. Vamos lá? Querido Deus, obrigado porque estamos aqui na sua presença, pedindo perdão, misericórdia. Atenda a cada súplica, a cada necessidade, conforme a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você traga, talvez hoje você está sem esperança, mas eu quero que você lembre as coisas do passado que Deus já fez com você, para você, ou com o seu filho, com o seu marido, sua esposa, seus pais. Eu quero que você lembre das coisas passadas que Deus fez por você, não de coisas ruins, mas onde Deus atuou na sua vida, porque a gente esquece. O ser humano, ele é fácil esquecer de coisas boas que nos acontecem e a gente fica meditando muito tempo em coisas que não vale a pena, em coisas que vão só nos trazer sofrimento, dor, lágrima. Eu não estou dizendo que você não tem que ficar preocupado com o seu filho, com o seu trabalho, sim, mas existe, né, um nível, existe um equilíbrio de preocupação, existe um equilíbrio do medo, né? É importante a gente ter medo para atravessar a rua, no trânsito, né? É importante a gente ter, né, medo para nos defender, mas às vezes isso pode atrapalhar a sua vida em todos os sentidos. E o que tem a ver isso com a igreja, né? A igreja canibal? Qual é o canibalismo que hoje talvez eu e você fazemos com algumas pessoas? Que isso possa sair da nossa vida, que Deus nos liberte dessas misérias que às vezes a gente nem sabe que é miséria. Vamos lá? Olha aqui o exemplo, 1 Coríntios capítulo 10 diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os vossos pais estiveram todos sob a nuvem, levando, o apóstolo Paulo está levando ao passado, como Deus agiu com os nossos pais, né? Como Deus agiu com o nosso povo, como Deus protegeu no deserto, naquele sol de rachar a cabeça. Deus colocava uma nuvem, né, nos protegendo, o seu povo, e todos passaram pelo mar. Verso 2: tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Verso 3: todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os guiava, e a pedra era Cristo. Cristo estava guiando o seu povo no deserto. Cristo o alimentava, Cristo dava água. Moisés era só um instrumento de Deus. Era só um instrumento de Deus, mas era Cristo que estava com o seu povo, alimentando, dando água. Passou pelo mar,
cobriu com uma coluna de fogo à noite para esquentar, para os animais selvagens irem embora, pelo cuidado que Deus tem comigo e com você. Olha o que diz aqui o verso 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Há quanto tempo você está prostrado nesse deserto da sua vida, nessa situação difícil? Talvez você não tenha força, talvez estamos nos afundando em um copo d'água, ou talvez não, realmente a gente está se afundando em um mar, ou em um lago, ou em um rio. Mas o que Deus está falando para mim e para você, há quanto tempo você está nessa situação, nesse deserto, nessa sequidão? Há quanto tempo Deus, Ele quer nos livrar, Ele quer nos libertar desses pensamentos maus, dessas torturas espirituais. Deixa eu falar uma coisa para você, a gente não tem noção, você não tem noção da guerra espiritual que acontece ao nosso redor, ao meu redor, verdadeiras batalhas espirituais, verdadeiras lutas, guerras espirituais acontecem pela sua vida, pela minha vida. Os anjos de Deus trabalhando a todo momento em salvação da humanidade. Verso 6. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós e para fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. A igreja de Corinto, estava envolvida em idolatria, em sensualismo. A igreja de Corinto estava numa miséria. E aqui nesse contexto aqui do ano bíblico, mostra que estava havendo divergências entre os irmãos, estava havendo aqui uma divergência. A igreja de Corinto é uma cidade portuária, né? Uma cidade onde chegavam os navios, e quando chegavam esses navios, eles prestavam cultos, né, sexuais. Então o que acontecia? Tanto homem quanto mulher rapavam a cabeça e colocavam um véu e entravam no navio. Eles rapavam a cabeça, tanto homem como mulher, e entravam no navio para fazer essas práticas sexuais, pensando que era um culto, uma adoração a deuses desse tipo de situação. Então a igreja de Deus, ela estava voltando. Deus tinha tirado o povo de Deus, a sua igreja, das misérias. Aí a igreja de novo estava voltando em algumas práticas, voltando a situações difíceis, né? O apóstolo Paulo, com a sabedoria do Espírito Santo, porque quando a gente quer trazer alguém de volta para Cristo, quando a gente quer trazer o povo, quando a gente quer trazer alguém para o rebanho, a gente não aponta o erro, a gente não aponta, não fica jogando na cara da pessoa. Quando a gente quer trazer alguém de volta, o Espírito Santo vai conduzir, vai trazer essa mensagem aqui que eu estou falando para você, ó. Lembra, Ricardo? Lembra, fulano? Lembra, ciclano? Lembra das coisas que Deus já fez por você? Lembra dos cuidados que Deus já te livrou da sua infância, da sua juventude? Então Deus, Ele vai trabalhando com o ser humano. E a parte do canibalismo, Ricardo, que você falou, em termos espirituais, as pessoas hoje, né, gostam de falar, eu não como carne, mas estão fazendo coisas piores, estão comendo pessoas espiritualmente e vivas ainda, entrando em misérias, falando mal dos próprios irmãos, falando coisas ruins, coisas que não são verdades, falando coisas que machucam o coração de Deus. Porque quando a gente fala mal de alguém, quando a gente
espiritualmente a gente come aquela pessoa viva, a gente machuca o coração de Deus. E as pessoas gostam muito de usar aqueles versos, né, que os idólatras, né, os adúlteros, os mentirosos, os afeminados não entrarão no reino dos céus, mas os maldizentes também não entrarão no reino dos céus. A pior coisa que eu e você fazemos é falar mal do nosso povo, é falar mal da sua igreja para outras pessoas que ainda estão caminhando ainda para Cristo. As pessoas, vou dar um exemplo para você. Uma vez um certo homem, isso é história real, um certo homem estava numa reunião de liderança de um grupo e o vídeo ficou aberto. Sabe quando o vídeo ficou aberto e ele foi no banheiro, foi fazer alguma coisa. E não me lembro se é irmã, se é prima dele, entrou, ficou assistindo. Imagina que eu tô com a câmera virada para mim e ela sentou e começou a assistir. Como ela começou a assistir e no final de tudo eles estavam falando mal de alguém da igreja, sabe? Uma pessoa famosa da igreja, famosa que eu digo que está na mídia, nas redes sociais, pessoa que serve ao Senhor verdadeiramente. E ela falou assim pro irmão adventista, falou, eu fiquei impressionado aqui que como vocês comem uma pessoa viva, né? Para você ver o mau testemunho, né? Sem querer a gente dá um mau testemunho da nossa fé, né? Da nossa religião, das nossas crenças. Que a gente possa abandonar essas práticas, eu sei que não é fácil. A gente luta contra isso. O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que detesto, esse eu automaticamente já o faço na hora. Mas que Deus possa nos libertar dessas coisas. Que a gente não seja um canibalista de irmãos, de ninguém. Porque o Espírito Santo vai trazer o seu povo de volta. Que Deus nos dê a sabedoria na hora de falar, na hora de dizer, na hora de dar alguma opinião. Porque às vezes a pessoa pergunta alguma opinião sua e às vezes ela quer usar aquela sua opinião que o desejo que ela já tem no coração dela de inflamar alguma coisa em alguma situação. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Vamos juntos orar. Querido e bondoso Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu. Restaura a nossa saúde física, mental, espiritual, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.